chamamos essa doutrina das últimas coisas de consumação. Consumação, se você procurar um dicionário, é o ato de levar a termo um determinado projeto, ou é a plenitude de algo. E uma outra expressão que tem sido usada para tratar na teologia da consumação é escatologia. Escatologia é a junção de duas palavras gregas, eschatos e logos, que refere-se à doutrina das últimas coisas, os eventos futuros, aqueles que colocarão fim na história conforme nós a conhecemos. E quando a gente fala das doutrinas das últimas coisas, a gente deve contemplar a realidade de que há dois aspectos fundamentais envolvidos nessas doutrinas das últimas coisas. Há aquilo que na teologia é chamado de escatologia cósmica e há também aquilo que é chamado de escatologia individual. Na escatologia cósmica é onde se estuda o destino final do mundo, como a volta de Cristo, o milênio, novos céus e nova terra. Esses temas é que fazem parte dessa dimensão universal, dessa dimensão cósmica do estudo da consumação da escatologia. Mas ainda há uma dimensão individual, que diz respeito ao homem, como indivíduo, à sua vida e morte, ao estado intermediário durante a sua morte, a ressurreição do corpo, o juízo final. Esses são temas ligados à escatologia individual. Então, são dois aspectos diferentes do estudo escatológico, nós precisamos ter em mente quando nós falamos de consumação ou escatologia. E aí, quando as pessoas me perguntam sobre a minha posição escatológica, e você sabe, a posição escatológica hoje é quase matéria de fé para muita gente. Então, eu costumo dizer o seguinte, e eu admito que não sou nada original quando eu digo isso, que no final, estando com Cristo, tudo vai dar certo. Eu acho que essa é uma boa escatologia, uma boa posição escatológica. Mas eu não quero também, com esse simplismo, diminuir a importância do estudo da escatologia. Acho que os grandes estudiosos da palavra de Deus, todos concordam que a escatologia ou a consumação não é um assunto de menor importância na teologia, não é uma nota de rodapé e nem é um assunto que tem poucas implicações práticas. Um teólogo aposentado alemão, Jürgen Moltmann, trabalhando sobre escatologia, talvez naquele que seja a magna opus, o seu livro mais importante, que é a Teologia da Esperança, ele diz assim: do começo ao fim, não apenas no epílogo, o cristianismo é escatologia. É esperança, é olhar e andar para frente. E por causa disso, também é revolucionar e transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos da cristandade, mas é o agente da fé cristã em si, a chave à qual tudo está ajustado. Por isso, escatologia não pode realmente ser apenas uma parte da doutrina cristã. Antes, a perspectiva escatológica é característica de toda proclamação cristã, de cada existência cristã e de toda a igreja. Hendrickson, que eu citei há pouco, ele diz assim: escatologia é a coroa e a pedra fundamental da teologia. Sem ela, a doutrina de Deus, do homem, da salvação e de Cristo permanecem incompletos. É a doutrina da consumação. Então, o cristianismo, meus irmãos, ele é essencialmente escatológico. A fé cristã, ela preconiza que há um sentido na história e que essa história aponta para uma direção, um sentido final. Ela é controlada pelo seu Criador e se caminha para uma resolução. Quando nós usamos nossa linguagem cristã do dia a dia, falando sobre plano de Deus, governo de Deus, soberania de Deus, expressões comuns do nosso vocabulário, nós de alguma maneira estamos endossando a linguagem da esperança, que é a linguagem mais comum das Escrituras. Toda a Escritura está repleta da linguagem do futuro, da esperança, do aguardar, do porvir. E ainda que a gente não estude detidamente esses temas, a nossa própria linguagem, o nosso próprio modo de ser cristão, de alguma maneira, ele revela esse senso que subjaz em todo o texto da Escritura, que é o senso escatológico, o senso da esperança.
Então, muitas vezes a gente pode até dizer, não, eu não me detenho nessas coisas, eu não estudo escatologia, não estudo consumação, mas a nossa própria maneira de ser cristãos, de alguma maneira já revelam, por causa da linguagem cristã, da linguagem da Escritura, algum tipo de presunção escatológica que a gente assume quando nós lidamos com outros cristãos em nossas conversas. A Bíblia toda fala sobre a esperança. Esperança cristã, a esperança do porvir, o aguardo das coisas que são prometidas, ou o aguardar das coisas que são prometidas é tema recorrente das Escrituras. Mas eu, pensando no assunto, reconheço que esse tema tem sido um tema um pouco difícil de se tratar nos tempos recentes. Ele tem sido tema de debates, às vezes até bem esquentados, bem acalorados, e alguma divisão no povo de Deus. E o fato é que nós não podemos evitar o assunto da consumação por causa disso. Ele é um tema dominante em toda a Bíblia. Se você avaliar direitinho o ensino de Jesus Cristo nas Escrituras, você perceberá que a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, é dominado pelo senso de esperança futura, pela inauguração do reino, nós veremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco, e pela ideia das coisas que ainda acontecerão. Jesus fala muito das coisas que acontecem na sua vinda, mas também fala das coisas que estão por vir, da esperança futura. As epístolas, todas elas, sem exceção, lidarão com coisas do futuro. Seja de forma elaborada, seja de forma casuística, mas elas trabalharão escatologia e consumação. A gente poderia aqui passar algum tempo tentando avaliar os porquês de esse assunto ter se tornado até um pouco controverso hoje em dia. Não sei, pensando assim do topo da minha mente, algumas coisas me vêm à cabeça, assim como talvez no século XIX a elaboração de um sistema mais complexo para explicar a escatologia cósmica particularmente, tornou esse tema um tema de, como eu falei um pouco antes, de matéria de fé ou de ortodoxia basilar. Quer dizer, a doutrina da esperança passou a ser matéria de fé. Quem não estivesse alinhado com determinada visão escatológica poderia ser acusado até de heresia ou excluído de certos círculos. Ainda hoje isso é comum. Há certas posições escatológicas que são tão importantes para os seus proponentes, que se a pessoa não concorda com ela, não pode nem desfrutar de comunhão com ela. Há certos seminários aqui em nosso país que não permitirão que o estudante de teologia ingresse nele se ele não puder subscrever a uma determinada posição escatológica. Então, talvez essa seja uma das razões porque o tema da escatologia da consumação tem estado ausente de púlpitos e de conversas cristãs hoje em dia. Talvez uma outra razão seja justamente o surgimento desses esquemas mais elaborados e complexos para explicar a escatologia futura cósmica. No século XIX, com o advento do dispensacionalismo e com os seus vários sistemas ou tentativas de explicação sobre como as coisas se dariam no milênio, tornou o estudo da escatologia alguma coisa muito difícil. Parece que ficou quase que inatingível, inalcançável, de modo que o cristão médio ele se vê até cansado, ele se vê até abatido diante de tanta informação, aqueles gráficos, aquelas coisas todas, e que mudam na medida em que sinais do tempo são apontados por profetas modernos, as coisas vão assumindo direções diferentes, e então o estudante de teologia, o mesmo pastor no seu púlpito, parece que já não consegue acompanhar o ritmo dessas mudanças ou a profundidade da complexidade do tema e então acaba deixando de lado o assunto da escatologia porque ficou complicado demais. Uma última razão que me vem à mente por que esse tema não está tão presente nas conversas cristãs hoje em dia é a agenda da cristandade moderna. As coisas do dia a dia, as agitações e dramas da conturbada vida urbana, os problemas e dilemas do homem, os problemas psicológicos, existenciais, parecem que estão dominando a agenda das pregações, dos
dos púlpitos, dos ensinos, até dos livros. E há pouco espaço no mundo moderno para se falar de coisas do futuro, de coisas supernaturais, sobrenaturais, coisas que acontecerão ainda, de coisas que parecem complicadas demais. Parece que os problemas desse mundo, no mundo que vivemos hoje, eles assumiram proporções assim tão grandes, parecem ser tão urgentes, que o cristão pensa pouco nas coisas do porvir, nas coisas do futuro. Então, talvez essas sejam as razões porque o assunto da escatologia seja pouco debatido hoje. Mas cometemos um erro muito sério se a gente deixa de estudar essa matéria por causa desses obstáculos. Como eu disse, e volto a insistir, o reino de Deus, a escatologia futura, a consumação de todas as coisas, é tema dominante nas Escrituras. Fazia parte do imaginário, do debate, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos e de todos os cristãos da igreja primitiva. Então, ainda que a gente não será capaz aqui de oferecer senão um arranhar da superfície do tema, eu quero trabalhar com vocês, em primeiro lugar, o assunto da escatologia ou da consumação a partir de uma visão do reino de Deus. O reino de Deus é, em alguma medida, algo que se confunde com a ideia de esperança cristã, ou de escatologia, ou de consumação, como queiram. Ele também é tema presente em toda a Escritura. Toda ela vai trabalhar a ideia de reino, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Ainda que Antigo e Novo Testamento tenham perspectivas diferentes, que eventualmente se harmonizam e se complementam sobre o reino de Deus, ou que no Novo Testamento nós temos a chave, ou vamos dizer assim, o ápice, ou a conclusão daquilo que era preconizado, apontado em sombras e figuras no Antigo Testamento sobre o reino. O fato é que toda a Escritura, tanto a Escritura do Antigo Testamento como do Novo Testamento, trabalham o reino de Deus. E se a gente pode encontrar no estudo das coisas futuras algo que perpassa por toda a ideia de consumação, esse tema é o reino de Deus. Então, no Antigo Testamento o que a gente vê é o seguinte: o reino de Deus já se vê anunciado, preconizado lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, em Moisés. Esse texto é um texto-chave do Antigo Testamento, chamado de proto-evangelho, um protótipo do evangelho, algo que já lança a visão para o futuro distante que seria consumado com a vinda de Jesus Cristo, que é a promessa de um descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Desde Gênesis 3,15, a revelação de Deus foi selada, manifestada por meio de alianças feitas ao povo de Israel, desenvolve-se progressivamente até a vinda de João Batista, que anunciava o reino de Deus. Ele dizia: o reino de Deus está próximo. Com a chegada do Deus homem, Jesus Cristo, ele anunciou a vinda do reino de Deus. Esse foi um tema dominante da palavra de Jesus. Mais de 100 vezes ele aparece nos evangelhos, o tema do reino de Deus. Jesus inaugurou um reino mediatório, promete que estabelecerá definitivamente no futuro, na sua segunda vinda, esse reino. Mas, voltando aqui para o Antigo Testamento, o povo de Deus nutria uma expectativa muito rica e muito vívida da vinda do reino de Deus. Todo o livro do Antigo Testamento nos aponta para essa direção. Particularmente o livro dos Salmos faz referência a diversas menções do reino. Deus é reconhecido como rei sobre toda a criação, de forma geral, e é reconhecido como rei de Israel de forma particular. Eu vou ler alguns textos dos Salmos, apesar de que eles são apenas uma pequena amostra de muitos outros textos que apontam para esse fato, de que o reino de Deus é algo que está presente no imaginário do crente do Antigo Testamento. Salmo 103, 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus.
o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 117 é um salmo que, ainda que não traga a palavra reino, ele implica a ideia de um clamor, um convite do povo de Israel a todos os homens, todos os gentios e pagãos, para que eles submetam-se ao reinado de Deus e coloquem-se debaixo do seu governo e senhorio, em louvor e adoração. O salmista, no Salmo 117, vai usar o amor e a misericórdia de Deus como razões porque o homem, criatura, deve colocar-se debaixo do domínio do reino de Deus. Salmo 96, verso 10 diz assim: Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. Salmo 97, verso 1. O Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Salmo 99, versos 1 e verso 4, dizem: O Senhor reina, tremam os povos, Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra, és rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Salmo 149, verso 2, Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. O reino de Deus, então, é algo anunciado, anelado no texto do Antigo Testamento. E há vários tipos no Antigo Testamento que lançam a luz sobre o que é o reino de Deus. Por exemplo, o sistema monárquico, teocrático do povo de Israel era uma representação simbólica, ainda que temporária, de um senso que o povo tinha do governo de Deus sobre todo o povo com quem ele estabeleceu um pacto, estava debaixo do governo de Deus. E então isso era algo bem arraigado na mentalidade dos israelitas. Um senso de reino também estava presente no ministério profético e no ministério sacerdotal do povo de Deus. Textos como aquele que diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, Moisés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele também deveria ser um grande rei, rei do seu povo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei. Então, tanto o sistema monárquico teocrático, como o sistema profético, como o sistema sacerdotal, de alguma maneira, eles lançam a luz para a ideia de um reino que se daria através dessas várias formas, e de um rei que viria através desses vários ofícios e ministérios. Há outras linguagens no Antigo Testamento que também anunciam a vinda de um reino. Um deles é aquele que a gente encontra em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, particularmente, trazem uma linguagem muito bonita e que já introduzem para a gente a ideia do Filho do Homem, aquele que vem para reinar. Veja o que diz o texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha que bonito isto. E foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, não passará, o seu reino jamais será destruído. Então nós precisamos levar em conta que a visão do reino aos olhos do judeu do Antigo Testamento, ainda que não possuísse todas as implicações que o desenvolvimento posterior do Novo Testamento traria, oferece temas muito importantes, alguns dos quais eu mencionei aqui. Nós vemos a vinda de um rei, de um profeta, de um sacerdote, do Filho do Homem. Nós vemos ainda no Antigo Testamento vislumbres da restauração de Israel, vislumbres do dia do Senhor. O Antigo Testamento fala de novos céus e nova terra. Nós veremos isso em Isaías 66. O Antigo Testamento fala de um servo sofredor. Tudo isso em conexão com a vinda do reino de Deus. Então, o homem de fé do Antigo Testamento, embora ele não soubesse de forma exata ou precisa como as coisas se dariam, ele
colocava a sua expectativa no ensino profético da vinda do reino que se manifestaria através desses vários ofícios e tipos. Na cabeça do judeu do Antigo Testamento, e a gente vê isso de forma muito evidente na experiência dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A expectativa messiânica da vinda do reino, ela viria de uma vez só, de forma definitiva. Mais tarde, quando a gente verá daqui a pouco um pouco sobre o reino no Novo Testamento, a gente percebe que não foi assim que as coisas se deram. Mas Bavinck sobre isso diz o seguinte: via de regra, o olho da profecia é dirigido para o futuro, no qual o povo de Israel viverá seguramente sob o reinado de um rei da dinastia de Davi, na Palestina, e governará sobre todas as nações da terra. Essa era a visão do judeu do Antigo Testamento sobre a vinda do reino. A entrada dos crentes na glória nos fins dos tempos não faz parte do esquema do Velho Testamento. Salvação é esperada na terra, não no céu. A esse respeito, a profecia do Antigo Testamento conhece apenas uma vinda do Messias. Ele sabe que o ungido nascerá da casa de Davi, quando ele tiver caído em declínio, que ele participará do sofrimento do seu povo, e até mesmo que como servo do Senhor sofrerá por seu povo, levará suas iniquidades. Mas ele será um rei totalmente diferente dos governantes da terra, será humilde, bondoso, fará justiça, protegerá o seu povo. Não será apenas um rei, mas também profeta e sacerdote. A perspectiva do Antigo Testamento, todavia, não faz distinção entre uma primeira e segunda vinda do Messias. Então o judeu do Antigo Testamento, ele tinha uma visão da vinda do reino na pessoa de um rei que exerceria esse domínio justo sobre toda a terra a partir de Israel. Ele vivia, portanto, com um senso da vinda do reino de Deus diante de si. A fé do crente do Antigo Testamento, nesse sentido, era essencialmente escatológica. Era uma fé de esperança, que aguardava a consumação do reino, a consumação de todas as coisas, através da vinda deste rei. Rockman diz assim: a fé do cristão do Antigo Testamento era completamente escatológica. Ele aguardava a intervenção de Deus na história, tanto no futuro próximo como distante. Foi, na verdade, esta fé e esperança que concedeu ao santo do Antigo Testamento a coragem necessária para que ele pudesse percorrer o caminho diante dele. Aqui há um elemento muito importante, e a gente não pode prescindir dele. O crente do Antigo Testamento, ele também vive pela fé. Também vive pela fé no Messias. Assim como nós vivemos pela fé no Messias, por aquilo que ele realizou, mas pela esperança que nós temos da sua volta, assim era a fé do crente do Antigo Testamento, do homem de fé do Antigo Testamento. A realização de todos aqueles sacrifícios do sistema sacrificial levítico israelense eram um ato de fé que antecipava, através daqueles tipos, a vinda desse rei, a chegada deste reino definitivo. Então é muito importante a gente considerar que esses nossos irmãos do passado, eles, em algum sentido, compartilham exatamente da mesma fé que nós temos hoje. Da mesma fé, no mesmo rei. Ainda que eles não sabiam quem e como seria esse rei, era a vinda, a promessa da vinda, da chegada desse rei, que movia o crente do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, então, ele vai trazer uma lufada de ar fresco, por assim dizer, no senso do reino de Deus. Todos os grandes conceitos que faziam parte da esperança da vinda do reino presentes nas profecias do Antigo Testamento ganham contornos de realidade e de grande vivacidade no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, na vinda de Jesus Cristo para esse mundo. Aliás, como eu falei no começo, a pregação de Jesus era fortemente marcada pela ideia da vinda do reino de Deus em si mesmo, nele mesmo, em Jesus. Se João Batista chamava os homens ao arrependimento, anunciando que está próximo o reino de Deus, Jesus
ele vai dizer que ele cumpre aquelas promessas do Antigo Testamento e que nele o reino chegou. Ele inaugura o reino de Deus com a sua vinda ao mundo. Ele leva a termo, em grande medida, na sua primeira vinda, todas as promessas do Antigo Testamento. Nesse sentido, a gente pode dizer que Jesus é o próprio reino de Deus. Ele é o cumprimento, ele é a chegada, ele é a vinda do reino de Deus. E o reino de Deus significa o domínio e o governo de Jesus Cristo sobre toda a criação. Os textos, especialmente Filipenses e Colossenses, Hebreus capítulo 1, os primeiros versos, eles vão dar para a gente o colorário desta afirmação que eu fiz. O reino, ele ganha amplitude, porque diz respeito ao domínio de Deus sobre todo o universo. E em Jesus isso se torna evidente. Abraham Kuyper, ele tem uma afirmação que é belíssima. Ele diz assim: não há nenhuma polegada do universo da qual Cristo não diga é minha, pertence a mim. Então, em Cristo, o reino de Deus chega, ele é inaugurado e ele representa o domínio de Deus sobre todo o universo, sobre toda a criação. Mas no Novo Testamento, a gente ainda experimenta uma coisa que o crente do Antigo Testamento não podia imaginar, que talvez o tenha surpreendido, que é essa tensão entre algo que já aconteceu, mas que ainda está por acontecer, ou de algo que ainda está por acontecer. A chegada do reino em Jesus se dá em 2 estágios. O Novo Testamento vai revelar isto para nós, o que para o crente do Antigo Testamento era algo que não fazia muito sentido. Ele se dá em 2 estágios. De um lado, Jesus é em si mesmo o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Mas do outro, ele não leva a termo definitivo, ou ele não consuma de forma definitiva o seu reino na sua chegada. O cristão, então, que está no reino presente, ele já desfruta das bênçãos deste reino, já compartilha das responsabilidades dele, mas, ao mesmo tempo, ele está vivendo um estado provisório e incompleto. Ele aguarda a consumação final, o fim dos tempos, o fim da nossa era. Então, há um sentido em que o reino chegou, ele é um reino presente, mas também é um reino futuro. Nós podemos dizer que agora ele está escondido de todos aqueles que não têm fé em Jesus. Os homens não reconhecem o reino de Cristo. Eles não se curvam ao seu senhorio e nem podem ver nele o rei de todo o universo. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e aquele que exerce domínio sobre todas as coisas. Os homens ainda não veem isso porque isso está escondido daqueles que não têm fé. Mas aqueles que adentram-se no reino pela fé já podem desfrutar das bênçãos, da doçura deste reino, até que ele venha de forma definitiva. Essa é a tal tensão que na teologia se diz a tensão entre o já e o ainda não. Num certo sentido, o grande evento da vinda do Messias, que era tão aguardado, do rei que era tão aguardado no Antigo Testamento, se deu no Novo Testamento com Cristo. Ele veio e trouxe consigo a plenitude da revelação de Deus. Ele inaugurou uma era de bênçãos. Aquelas bênçãos que eram aguardadas e prometidas no Antigo Testamento. Mas ele veio num estado de humilhação. Foi um fator surpreendente, até para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Até o momento da crucificação. Só após a ressurreição é que eles puderam compreender e reconhecer em Jesus aquele que veio, mas que ainda virá. Era preciso que o Cristo padecesse primeiro, como homem de dores ou como servo sofredor, para que depois ele voltasse. Eles só foram compreender isso depois.
os apóstolos só foram entender depois que o Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu. Então, o tom do Novo Testamento é que hoje nós, cristãos, desfrutamos das bênçãos espirituais numa medida incrivelmente mais intensa do que o crente do Antigo Testamento experimentava. Nós temos hoje o Redentor, nós compreendemos de maneira mais plena as dimensões do constrangedor amor de Cristo, nós temos o Espírito Santo e as bênçãos dos dons espirituais, nós temos o cânon completo, temos a igreja, mas essas coisas ainda são transitórias. Elas não são definitivas. Essas bênçãos que a igreja experimenta hoje, elas são, por assim dizer, o penhor ou a garantia que asseguram a vinda do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. Nós vivemos, como o apóstolo Pedro diz no seu discurso, citando o texto de Joel, lá em Atos 2:27, ele cita Joel dizendo que nós, nesses últimos dias, vivemos a plenitude dos tempos em Jesus Cristo. Mas aguardamos o último dia. Então nós podemos dizer, conforme o texto do Novo Testamento nos aponta, que o crente hoje vive nos últimos dias, aguardando a chegada do dia, do último dia. Nós vivemos essa realidade de uma vitória definitiva já conquistada por Cristo, mas a expectativa da sua vinda para reclamar as suas conquistas. Uma ilustração comum que tem sido usada por vários estudiosos das Escrituras para dar conta disso que eu estou tentando dizer aos irmãos, é aquela que se dá na Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram do tal dia D? Foi o dia em que as tropas aliadas invadiram a Europa pelas praias da Normandia, e aquela batalha, ela representou a vitória dos aliados sobre o eixo. Mas demorou mais de um ano até que finalmente os soldados do eixo depusessem as suas armas e apresentassem a sua rendição. E durante esse período, ainda que a vitória dos aliados já estava definitivamente conquistada, houve ainda muito derramamento de sangue e sofrimento. Isso talvez ajude a gente a entender esses dois estágios, este já e ainda não, que representam o momento em que nós vivemos nesses últimos dias, no reino de Deus. Cristo já conquistou a vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre os inimigos dos homens e de Deus, de forma definitiva. Mas ele ainda voltará para reclamar as suas conquistas. Então, por um lado, nós podemos dizer o reino já está inaugurado. Ele já chegou. Mas nós ainda anelamos por ele. Jesus ensina que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e ele ainda ensina que a gente deve orar pelo reino. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas que mais que tem nessa oração? Venha o teu reino. A oração do Senhor Jesus Cristo, ainda que ele já se declare como o reino vindo em si mesmo, fala de um reino que virá definitivamente. Enquanto nós aguardamos, então, nós temos de vigiar e temos de orar. Aguardar a vinda final do Senhor Jesus Cristo. Nós, enquanto vigiamos e oramos, nós devemos viver como cidadãos deste reino, aqui neste mundo. Precisamos buscar a santificação em nossas vidas, antecipando o tempo em que ela será perfeita e definitiva na nossa experiência. Devemos incorporar o caráter do rei e já nos submetermos ao seu senhorio e governo enquanto nós aguardamos. A gente ainda vive em um estágio imperfeito. A gente ainda luta contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Nós enfrentamos lutas, dramas, sofrimentos, agonias. E é por isso, aliás, que enquanto nós aguardamos a consumação final do reino, nós somos animados e consolados
pela esperança da vinda desse reino. Como é que nós somos consolados pela esperança da vinda do reino? Através dos dons de Deus deixados para os seus filhos na igreja. A igreja é um dom de Deus em que nós nos consolamos mutuamente, que servimos mutuamente uns aos outros, que nos colocamos debaixo da disciplina, da exortação e do ensino da igreja, da comunhão da igreja. Nós temos a palavra de Deus, a nossa luz, o nosso guia. Nós temos pastores e mestres que nos orientam, que nos conduzem, que nos ensinam, que nos consolam com a palavra de Deus. São dons dados por Deus para o seu povo enquanto nós aguardamos, antecipamos a vinda final, a consumação do seu reino. Também há um outro elemento. Nós, enquanto aguardamos, somos embaixadores deste reino, no sentido de que devemos anunciá-lo. Nós precisamos proclamar as virtudes do rei para que mais pessoas submetam-se ao senhorio deste rei e venham para debaixo da docilidade, da afabilidade, do amor e da graça deste rei. Nós pregamos o evangelho, nós chamamos os homens. Por isso, estes dois estágios cumprem um papel muito importante, porque enquanto nós somos consolados com a expectativa do porvir, nós também obramos, servimos no reino, chamando homens e mulheres para o reino, para colocarem-se debaixo do rei, para que também eles experimentem a bondade, o amor, a graça de Deus. Para que, como o salmista faz lá no Salmo 117, nós cumpramos a responsabilidade e dever de, como cidadãos do reino, conclamar todos os homens para que venham e adorem o rei. Porque o rei é digno da adoração de todos os homens, digno por ser criador de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E todos os homens, então, devem colocar-se debaixo do domínio deste rei. Temos de chamar os homens ao reino de Deus. Então as pessoas perguntam, por que nós aguardamos? Aguardamos porque estamos sendo aperfeiçoados, santificados, através dos dons de Deus que são a igreja, a palavra, os mestres da igreja. Nós aguardamos porque nós estamos anunciando o reino para todos os homens, trazendo mais pessoas para o reino de Deus. Mas há um sentido também que precisamos reconhecer que o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus inclui a igreja. Mas lembra o que eu disse antes. Deus é rei do universo, Ele é rei de toda a criação. E Ele vai reclamar tudo que Ele intencionou na criação para si. Nesse sentido, a nossa relação com este mundo, com a cultura desse mundo, não pode ser de um antagonismo puro. Não pode. O pecado corrompe, sim, todas as coisas criadas. Mas há ainda a graça de Deus, essa graça comum que faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus, que está presente neste mundo criado. E os mandatos de Deus na criação do mundo estão ainda em vigor. De modo que nós não podemos antagonizar com este mundo de maneira tão definitiva como muitas vezes somos tentados a fazer. Aqui Holkman nos ajuda um pouco. Olha o que ele diz. Devemos simplesmente renegar os produtos deste mundo como sem valor porque foram produzidos por pessoas que não são conscientes da glória de Deus? Os cristãos que tomam essa atitude falham em apreciar a obra da graça de Deus geral no mundo, através da qual mesmo homens não regenerados são capacitados para fazer contribuições válidas para a cultura mundial. Com relação à cultura não cristã, portanto, temos de lembrar que o soberano poder de Deus é tão grande que Ele pode governar em meio aos seus inimigos e fazer com que aqueles que não o conhecem façam contribuições à ciência, à arte, contribuições que servirão à sua causa. Os poderes despertos pela ressurreição de Jesus Cristo estão ativos no mundo hoje. Então nós não podemos nos engajar em antagonismo com este mundo como se ele fosse totalmente destituído da graça de Deus, porque não é. Nós veremos no nosso estudo de Isaías 66 que todas as coisas
que Deus intencionou na criação do mundo, elas serão redimidas. Inclusive, as coisas da nossa cultura. Meus irmãos, eu quero encerrar essa primeira parte dizendo que a vida cristã é a vida no reino de Deus. Nós hoje desfrutamos das bênçãos do reino, dessas bênçãos que eram antecipadas pelo crente do Antigo Testamento, que vivia pela fé, na expectativa da vinda do Messias, que traria consigo um reino definitivo, o Shalom de Deus sobre toda a terra. E ele veio, e ele trouxe consigo o reino, estabeleceu o Shalom para o seu povo e virá novamente. Nós devemos viver com o senso da expectação da volta do nosso Senhor para a consumação final do seu reino. Enquanto nós fazemos isso, nós temos os nossos irmãos, a igreja, temos o Espírito Santo nos conduzindo e guiando, nos purificando de todo pecado, nos aperfeiçoando, nos assemelhando a Jesus Cristo. Nós temos o solene dever de anunciar as boas novas de salvação a todos os homens para que eles venham ao reino. Nós temos o dever de nos engajar com a cultura e obedecer aos mandatos que Deus estabeleceu para nós, como seres humanos, cumprindo as nossas vocações nesta terra e os nossos deveres e obrigações. Enquanto aguardamos, enquanto antecipamos e anelamos, nós estamos debaixo da obrigação de cumprir a vontade de Deus. Mas a gente aguarda ansiosamente a triunfante e gloriosa consumação do reino de Deus em Jesus Cristo na sua volta.